Ok, gente, já de volta. Maria Felício, é só você mandar um endereço que a gente remete o livro aí para você, tá? Pode mandar um endereço que eu ainda não tenho e a gente vai mandar o livro. O Vanderlei já até autografou o seu livro. E o Pontes também, que está assistindo a gente. Pontes, Vanderlei já vai já autografar teu livro. Isso aí, Pontes. E eu mando para você. Conhece o Pontes, né? Claro. Português. Pontes, lá da Casa de Portugal. Portugal. E da Casa de Portugal. Vamos lá, Jornal Diário de hoje. Ainda na edição de hoje, vamos dar mais uma passada no Jornal Diário, que mais um assunto que eu preciso comentar, Gilberto, por favor, jogando aí no telão também para a gente. O Jornal Diário hoje trazendo matérias importantes sobre a eleição, esse processo que a gente está entrando agora, em que as pessoas precisam e têm que votar. Aliás, Vanderlei, eu falava hoje sobre isso, né? Que as pessoas dizem que não querem votar, muita gente. Mas essa coisa essa afirmação é de quem já não tem uma certeza ainda do que fazer com o voto, né? A campanha vai mudar a sua forma de pensar, mas é preocupante realmente. Nós temos aí um acréscimo, a cada eleição nós temos um índice maior de abstenção, né? De voto nulo e branco e também de abstenção. Porque, de primeiro, a gente olhando para a história de Teresópolis, nós temos o caso aqui do juiz eleitoral que ameaçou prender quem não fosse votar, né? Além de multa, né? Teve um período que tinha multa para quem não fosse votar. Depois essa multa virou uma coisa tão irrisória que as pessoas estão preferindo pagar a multa do que ir votar. Que dá muito trabalho, realmente, sair de casa, se arrumar, sair de casa, pegar um ônibus, gastar um dia ali, né? Então, a multa de R$3, sei lá quanto a multa por não votar hoje, é muito pequena. Deveria ser majorada. R$3 ou R$4. Isso podia muito bem cobrar pelo menos um dia de trabalho, R$100, R$150, o camarada ia se tocar para ir votar, se a intenção fosse a multa pelo fato de não ir votar, né? Agora, multar alguém com esse valor de apenas R$3, R$4, só o emolumento disso, né, já não compensaria. Então, de uns tempos para cá, aumentou demais a abstenção. Isso é preocupante, né? Não só o voto nulo e branco, nós tivemos na eleição extemporânea praticamente 1/3 dos votos perdidos, né, entre nulo, branco e abstenção. Isso é muito ruim. Nós temos aqui na página 4 do Jornal Diário, falta menos de um mês, deixa eu voltar aqui para... Falta menos de um mês, está aí a página 4, para o início da campanha eleitoral. Então você tem ali Leonardo do União Brasil, Mário Tricano do PP, você tem o lá de Iguapi, que é deputado, né? Júlio Rocha, você tem o doutor Maurílio, você tem o Alex Castelar e o Beike. Todos já passaram aqui, todos virão aqui ainda. Mas você tem uma outra foto aqui, de uma questão que está sendo levantada. Fala aqui, filiado ao PL, Carlos Martins diz que também quer ser candidato a prefeito. Aliás, ele me passou um zap hoje, se ele estiver vendo o programa. Carlos Martins, eu não pude ouvir todo o teu zap ainda, mas daqui a pouco eu vou ouvir. Eu queria que você comentasse, você botou a foto dele aqui, participando aqui do programa com a gente. Depois de encerrar a série de entrevistas do podcast, o Diário ouviu os partidos sobre os seus candidatos. Mas as convenções, ela vai ter os candidatos que são da direção do partido e também os candidatos que são filiados. Qualquer um pode ser candidato a uma convenção, pode oferecer o seu nome na convenção. Então, essa confusa condição agora de pretendente à candidatura, e que depois da convenção você se transforma num pré-candidato, ela confunde ao ponto de... Nós podemos ter aí um partido que tenha lá 10 ou 20 filiados que queiram apresentar o seu nome na convenção. Embora as convenções, poucas convenções, o colégio formado na convenção permite que se escolha candidaturas que não seja... entre a votação do pleno, né? Você tem uma convenção com 200 pessoas e todas essas 200 pessoas, 200 filiados, vão votar no dia da convenção
no caso de uma convenção do PT, por exemplo, que ele tem sempre diretórios eleitos, né? Os partidos que têm diretórios eleitos, o plenário da convenção vota. E nos partidos que são nomeados por diretório provisório, são executivas municipais provisórias, esses, quem decide quem será o candidato são os membros da comissão provisória, do Diretório Municipal Provisório. Então, numa convenção com 200 pessoas, ou mais ou menos, aqueles filiados que quiserem ser candidatos, eles vão ser escolhidos pela convenção, pelo pleno da convenção, se o partido se o diretório municipal é eleito, e se for provisório, somente aquela comissão provisória é que vai votar. No caso do PL especificamente, o PL tem uma comissão provisória em Teresópolis. O presidente dessa comissão é o prefeito, que já declarou que o candidato dele, que o pré-candidato dele é o Alex. O vice-prefeito, o Ari, ele é vogal nessa comissão. O vereador Paulinho Nogueira é tesoureiro dessa comissão, ou secretário. Então, e os 6 membros são todos do grupo político do prefeito, que já definiu, já fez até evento de lançamento de pré-candidatura. Mas é legítimo essa intenção do filiado de apresentar o seu nome. Então, dessa forma, a convenção do PL ainda é no dia 28, do PL dia 28, então é lá que vai decidir realmente, é lá que essa vontade desse diretório e a vontade do pré-candidato Alex vai se configurar a partir do ato, né, o ato eleitoral da convenção. Então, mesmo que eles já estejam comprometidos entre eles de que seja esse o candidato do partido, oferecer o nome nessa convenção, não ao plenário, porque o diretório não é eleito, o diretório é provisório, mas oferecer esse nome ao diretório municipal, composto desses 6 elementos, esse filiado vai poder ouvir um não, ou quem sabe até lá, esse diretório pensa, poxa vida, vamos desistir do Alex, vamos pegar esse outro candidato que está surgindo aqui, ele é melhor para nós. O processo eleitoral é assim. É o processo. Em tese, o processo eleitoral democrático é assim que funciona. Ainda dentro do assunto, mas eu quero falar sobre rádio e televisão, porque algumas pessoas me perguntam se a TV Diário vai transmitir o período eleitoral, aquele tempo que aparece ali os candidatos. A resposta isso é uma coisa que precisa não, ser resolvida, né? Mas Vanderlei vai explicar. Isso é uma coisa que precisaria ser resolvida, porque a televisão hoje é uma mídia que influencia muito as pessoas. Ela faz aquele papel que o rádio fazia antigamente. E se você tinha propaganda eleitoral gratuita no rádio e depois ela migra para a TV, e aí você tem esse novo modelo de televisão que tem hoje, que pega no celular, que pega no computador, e que tem a mesma dinâmica de uma televisão de concessão, você ter essa exigência do horário eleitoral somente nas TVs abertas, você prejudica a população, não oferecendo a ela a possibilidade dela ter aquele veículo mais democrático, no nosso que é a caso televisão. aqui em Teresópolis. No caso de televisão. Você vê o caso de Friburgo, por exemplo. Friburgo tem uma geradora própria, que é a TV que pega em Teresópolis, é a mesma TV de Friburgo, mas ela é registrada como sendo de Friburgo, de Nova Friburgo. Então ela vai mostrar o programa político de Friburgo. Vai montar o programa político de Friburgo. E a TV tem uma influência muito grande. Friburgo vota diferente das cidades vizinhas que não tem a TV, as TVs abertas, transmitindo o horário eleitoral. Então, se você tem hoje uma quantidade muito grande de pessoas que assistem os canais da RCA, que não são necessariamente canais abertos, você tem essas pessoas assistindo uma programação, enquanto ela poderia estar ouvindo ali as propostas dos pré-candidatos. E ali, naquele minuto, naqueles 3 minutos, 5 minutos, ou 15 segundos, que aquele pré-candidato do partido fala, ele sem condições financeiras, não envolve um grande investimento para fazer aquela proposta ao eleitor. Aí só fica, o eleitor fica vulnerável às mídias que as candidaturas mais com mau potencial financeiro conseguem alcançar. Então fica injusto o processo. Aqui em Teresópolis, nós vamos ver propaganda eleitoral pela InterTV de Friburgo. E vai ter gente procurar o nome daquelas carinhas na urna. É possível. A InterTV vai mostrar a programação de Friburgo. A Band Rio vai mostrar a programação de Barra Mansa.
De Barra Mansa. Então nós vamos ligar a televisão aqui É um desperdício para o eleitor. Sim. É onde para a população não ter essa possibilidade de assistir os seus candidatos. Né? Isso é muito ruim, além de confundir também o processo. Porque se a TV que ele assiste diz que o candidato a prefeito daquela cidade é aquele, as pessoas são muito também desligadas, não interpretam. Então ela começa a gostar, a se encantar com aquele candidato. As TVs abertas, a nossa Globo, a Inter TV, Friburgo, a Band Rio vai mostrar de Barra Mansa, porque a sede dela é Barra Mansa. E Barra Mansa ou Volta Redonda? Acho que é Barra Mansa. Volta Redonda. Volta Redonda. E a Record... Que é a mesma coisa, não? É a mesma coisa, né? Volta Redonda e Barra Mansa. A Record e o SBT vão mostrar do Rio de Janeiro, porque a sede é Rio de Janeiro. E aqui em Teresópolis a gente não vai ter pela televisão. Isso é um equívoco interessante, que a solução para isso seria a TV regional ter, ou não ter o horário eleitoral, mas ter o horário eleitoral para os nichos de eleitores conforme as suas cidades. Né? Ela tem que criar uma dinâmica para isso. E quando foi criada a TV regional, você lembra disso, né? Quando antes você tinha uma TV nacional. E aí a Globo começa com isso, de mandar um sinal para o satélite e as antenas vão captar os sinais. Começou pelo rádio, né? Eles começaram a criar o Globo, rádio regional. A Globo virou uma potência em televisão, tendo aí cerca de 80% da audiência do Brasil inteiro, porque ela fez a TV regional. Então ela tinha uma programação nacional e no regional ela colocava alguns minutos, algumas horas da programação regional nos estados e depois nos municípios maiores e tal. E aí veio essa TV regional que outras emissoras também copiaram. Né? E daí o sinal da parabólica. E daí também o roubo do sinal da parabólica. Lembra disso? Que, na verdade, quando a parabólica surge no Brasil, né, era um furto de sinal. Era um sinal que a emissora está mandando para o satélite e as pessoas começavam, interceptavam esse sinal do satélite. Algumas emissoras, como a Globo, por exemplo, ela não abria o sinal, não deixava abrir o sinal. Então, ela acabou tendo que deixar também o sinal aberto, fora do fechado ali, para que as pessoas pudessem assistir, porque tinha muita gente assistindo a TV via parabólica. Então, só pegava os canais que deixava o sinal aberto. Como a Globo fechava o sinal, você tinha que ter a antena VHS, né, para pegar. Então, essa coisa da regionalização era para estar sendo feita agora na questão da propaganda. Seria um avanço muito grande, seria um ganho muito grande para os eleitores de Teresópolis, de Guapimirim, de Petrópolis, de Friburgo, se as televisões abertas, mas também se as televisões abertas transmitissem a programação de cada município. Porque se a Inter TV, Serra Maia, ela vem a Teresópolis e faz a cobertura aqui, e ela se pretende um veículo do município, ela tem que ter a transmissão localizada no município. Mas não é essa exigência da Justiça. E enquanto isso não ocorre, de exigir que as emissoras transmitam as propagandas para os municípios, de cada município, que fosse permitido, né, ou que fosse esse sinal nas TVs que são de assinatura, ou nas TVs fechadas, nas TVs de cabo, que tivesse a programação do município. O município gerasse o seu sinal. A TV Diário chegou a conversar umas 3 ou 4 eleições atrás, junto com a Justiça Eleitoral, para fazer essa transmissão da propaganda local. É importante, é um veículo. Quando a gente abre espaço para um pré-candidato falar, quando a gente faz uma entrevista para o candidato falar, é para que ele se exponha diante a população, diante o eleitor. Se ele é bom no desenrolo da palavra, ele convence que ele é um bom nome. E se ele é enrolado, ele tem má intenção, ele vai se complicar perante o eleitor. É importante que a imprensa faça esse papel, e é importante que seja dado ao candidato essa oportunidade. E no caso de Teresópolis, vai ficar muito restrito algumas entrevistas, mas aquela massificação da informação do candidato durante a campanha não vai acontecer. Não vai ter. Isso não é bom para o processo de escolha. Gente, já comentaram comigo que às vezes, principalmente quando o Vanderlei está aqui, que eu fico muito tempo no celular. Eu não fico no celular, eu fico conversando com a produção e com o pessoal de casa que vão mandando perguntas para cá. Alguns anos atrás, quando não tinha essa tecnologia, tinha um negócio chamado Dália. Não sei se chegou a ter aqui na TV. A Dália era uma cartolina desse tamanho, branca,
né? Que a produção escrevia ali, comercial, tudo que a gente precisava falar aqui era escrito naquela cartolina. Como no teatro, né? Hã? Como no teatro, para lembrar o ator enrolado da fala que tem. Ele chegava aqui atrás da câmera e botava a cartolina e a gente lia ali o que eles queriam. Era assim alguns anos atrás. Mas aqui é tempo real, né? Isso era chamado Dália. Depois veio aí o teleprompter, que o teleprompter é o comunicador, o locutor, está lendo o que ele está falando, ele está lendo, e aqui tem teleprompter, mas eu não uso. Eu uso o celular e eu fico aqui recebendo as ordens do Gilberto, né? Também do Gilberto, e vendo o que as pessoas falam. E pelo WhatsApp, por exemplo, estão mandando um abraço para a gente, Padre Jorge, assistindo a gente, mandando aquele abraço. Padre Jorge é uma figura, né? Um abraço, Padre Jorge. Eu estava vendo aqui, eu estava lendo o Padre Jorge aqui. Somos fã do Padre Jorge. A Maria Feliz já mandou o endereço dela, a Riva botou, resumindo, quem realmente vai ser escolhido como candidato é aquele que é mais favorável a ser eleito com o maior número possível de eleitores. É óbvio, né? É por aí. Hélio Carracena é ruim. Não, Marcos Habib, eu lembro coisas do passado, porque eu vivi o passado, ora bolas. Eu vivi esse passado. Né? Vanderlei Júnior está assistindo a gente lá do outro lado do Brasil. Lá no finzinho do Brasil, né? Será que está frio aí, Júnior? Marcos Habib te mandando um abraço, Arthur Nekemi também, e ele pergunta, dizendo aqui, Hélio Carracena é chacrinha da TV, lembra coisa do passado. Quem dera que eu pudesse ser um chacrinha. Hoje nem ninguém imagina o potencial desse personagem chamado Abelardo Chacrinha Barbosa. Ele era diferenciado, né? Ele tinha um bate-pronto, né? Ele tinha uma forma de se comunicar e era um apresentador improvável, né? Porque você tinha que se olhar para ele assim, não dava nada por ele. E quando ele começava a gesticular e começava a falar, ele encantava as pessoas, ele tinha uma liga, né? Como o Silvio Santos, né? O Silvio Santos tem uma liga com as pessoas muito grande, né? Silvio Santos, Bolinha, Chacrinha. Então, ele era isso, né? E nós não tivemos, depois dele, não tivemos quem o substituísse, né? A gente perdeu alguns nomes, algumas referências de televisão, e não surgiu alguém com a mesma capacidade. E também a dinâmica da comunicação também mudou, né? Então as pessoas não se adaptaram a isso. Só o Faustão, mas o Faustão longe de um Chacrinha, longe de um Bolinha e de um Silvio Santos. Que aliás está internado, hein? Silvio Santos já deve estar beirando uns 70 anos, né? 70 não, 94. Esse é velho, né? Não é só idoso, não. 70 não, 70 temos nós. É isso. 94. Bom, são 11 horas e 57 minutos, como eu falei com vocês. A gente está entrando nesse período, né? Nesse período eleitoral. E o Carlos Martins já entrou em contato comigo hoje, conversando comigo, batendo papo. Ainda não ouvi o WhatsApp do Carlos Martins, o Vanderlei acabou de comentar sobre ele, nós vamos aguardar daqui para frente. Agora, já está confirmado aí o debate que a TV Diário vai fazer, sorteio aqui no programa Hélio Carracena, os candidatos vão aparecer, vão estar aqui, e também no podcast com o Anderson Duarte, que eu já botei o Anderson hoje no ar, no início do programa, falando do podcast. Tudo isso é para informar para você tudo sobre as eleições, já que a gente não tem horário político. Nós temos as pessoas reclamam, às vezes, que não conseguem entender como que um candidato que, no início da campanha, no início do processo eleitoral, ele está muito à frente e ele vai perdendo espaço ao longo da campanha. Porque a campanha é a hora onde os candidatos, todos eles se mostram, né? Então, se você pegar hoje os 6 possíveis candidatos a prefeito de Teresópolis e medir a popularidade deles, o conhecimento que a população tem deles, nós vamos encontrar nomes ali que a população, 10% da população apenas conhece, ou menos até. Mas esses 10% pode chegar a 40, 50, ou a 70, 80 ao longo da campanha. A campanha é para isso, para as pessoas se mostrarem. Não há mecanismo mais eficaz para que alguém
seja conhecido que a televisão. Que a televisão, a televisão hoje é a marca, porque a televisão ela vai chegar no celular, vai chegar no computador, vai chegar no sinal aberto, no sinal de cabo. Então as pessoas hoje assistem televisão da mesma forma que assistiu o rádio antigamente, da televisão ligada e está fazendo alguma coisa, viu um camarada falando alguma coisa interessante, ele para um pouquinho em frente à televisão, já vai voltar à sua obrigação. Então a televisão era muito importante que a televisão fosse melhor aproveitada dentro desse processo de esclarecimento das pessoas de quem são os candidatos, até para ele falar também, falar suas propostas e até o eleitor se encantar ou se decepcionar, porque é para isso que é esse o processo de escolha, é assim que é feito, né? Então a gente não tem mais aquela coisa do santinho, a pessoa lia as propostas do santinho, as propostas do candidato no verso do santinho, né? Isso acabou, né, cara? Isso não tem mais. Então é preciso que as pessoas, que a justiça também encontre uma forma para que as pessoas, todos, seja mais democrático esse processo, que mais pessoas saibam quem são os candidatos e o que eles pensam, para poder fazer uma escolha mais correta. O Júnior botou aqui, tá? O Júnior está com a gente aqui. Tá ligado. Ele botou, hoje tem tecnologia para transmitir o horário eleitoral local, mesmo nas TVs regionais. Já teve uma eleição que o TRE autorizou os canais locais transmitirem a propaganda eleitoral local, mas não sei se algum partido solicitou para esse ano. Se o partido solicitar, aí teria, por exemplo, aqui na TV Diário, gerando para outras TVs, a gente teria a propaganda eleitoral de Teresópolis. Mas isso tem que ser uma solicitação do partido. Nós temos hoje, à frente da Justiça Eleitoral, né, para essa de 2024, 2 juízes que têm uma boa liga com a cidade já estão há bastante tempo, que é o doutor Guita, né, e a doutora Vânia, né? Vânia. São as duas, eu acho que é Vânia. Vânia, né? Então, ou seja, elas certamente que vão entender. Se os partidos fizerem esse pedido, eu acredito que teria que ter um consenso dos partidos. É uma oportunidade muito grande para os partidos, se eles pedissem isso. Eles vão conseguir vender o seu peixe, né? Porque tem candidato que é bom não mostrar quem é para o eleitor não querer. E tem aqueles candidatos que precisam ser mostrados, né? Então, é aí que você vê em Friburgo, por exemplo, candidatos que seriam candidatos de 500 votos, de 1.000 votos, aparecerem com 10, 15 mil votos disputando a eleição. Mas, porque o mecanismo melhor que tem para ele chegar nas pessoas é a TV. E ainda mais nos municípios que têm uma densidade habitacional grande de interior, como é o caso de Teresópolis e Nova Friburgo. Nós temos uma população rural muito grande que não tem acesso ao carro de som, ao outdoor. Carro de som nem vai ter essa eleição, ainda bem que não vai ter. Mas não vai ter acesso às mídias que se usam nas campanhas eleitorais. E a TV alcança diretamente na casa dele no horário que ele quer. Correção. Doutor Alexandre Paim, muito obrigado. Meio-dia 1, já atravessei o horário, hein? Um abraço também para você, Paim. Abraço, irmãozão. Doutora Marcela. Marcela, tá certo. Doutor Guita Marcela. E a doutora Marcela. Mundo eleitoral e... Tá certo. São eles que estão no eleitoral esse ano. A doutora Marcela está aqui já tem uns 6 anos, né? Por aí, né? A doutora Marcela está uns 6 anos, o doutor Gui está mais de 10 anos. Eu acho que já tem esse tempo. Eles têm uma relação grande com a cidade, né? Eles sabem onde é o alto, onde é a vaza, onde as coisas funcionam. Então, eles têm certamente que tem essa noção. Então, mas é necessário que se peça, é necessário que os partidos peçam e os partidos conversem com a justiça nesse sentido. No programa de segunda-feira, nós vamos ter... Veja bem, eu estou sabendo o que é, mas eu ainda não posso informar para vocês que eu não tenho isso oficialmente. Mas a gente vai entrar num assunto muito complicado politicamente, no programa de segunda-feira. Mas eu não tenho isso ainda oficialmente, mas é uma coisa complicada, tá? Vamos aguardar o que acontece até segunda-feira, tá bom? Muito obrigado a vocês, um grande final de semana. As mulheres vão estar nesse final de semana lá na Missão Metodista Meu Dom. Muito obrigado mais uma vez, meu agradecimento, meu reconhecimento ao Hotel Intercity, que deu uma força pra gente muito legal. Vanderlei, obrigado, bom final de semana. É isso aí, Hélio. Precisando, convoca e cá estaremos. Um bom dia a todos e um ótimo fim de semana, né, para todos. Não precisa ser excelente, não. Ótimo ou bom já está bom. Já está bom. Tchau, gente. Bom final de semana.